Bom, pessoal, então hoje a gente vai tratar aí das medidas ao enfrentamento do coronavírus aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para os seguidores do José Mauro, para os meus seguidores também. Eu sou André Salineiro, sou policial federal e estou como vereador. Eu estou como vereador aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje a gente vai conversar com José Mauro Filho, que tem aí uma vasta experiência na área da medicina, médico já há muitos anos, inclusive já atuou como diretor clínico na Santa Casa de Campo Grande, e há exatamente um ano é o secretário municipal de saúde aqui do município de Campo Grande. Antes de passar a palavra para o nosso secretário, eu quero parabenizá-lo, secretário, pelas ações que vêm sendo tomadas ao enfrentamento do coronavírus. O senhor está sendo realmente um trator aí para trabalhar. Toda vez que eu ligo para o secretário, ele está aí no campo realmente buscando amenizar essas consequências que a gente sabe que são drásticas, assim como em todo mundo, mas que em Campo Grande tem as suas peculiaridades. Secretário, bom dia. Bom dia, Salineiro. É um prazer estar aqui me comunicando com o seu público, com o seu eleitorado, com a população de Campo Grande. Para a gente, assim, é sempre um desafio, né? Diante de todas as situações que nós, a Secretaria de Saúde nesse ano, eu acredito que está sendo um problema um grande desafio não só para secretários municipais, para secretários estaduais, né? E para toda a população no geral. Então é muito importante a gente ter um momento de tranquilidade, de calma, né? É um problema de uma doença nova no mundo. Nós temos que nos seguir por situações que vêm acontecendo no mundo, em grandes centros, e aprender com os erros, aprender com os acertos, e entender as nossas capacidades para que nós possamos absorver esse impacto dessa doença, que com certeza virá, né? E a partir daí ter o melhor resultado possível. E nós temos certeza que nós temos uma localização privilegiada, né? Campo Grande, embora seja uma capital, ela não é uma metrópole cercada por várias cidades, ela tem um clima favorável, né? Uma pequena, vamos dizer assim, poluição que existe em grandes centros, a gente não tem esse problema, então o que a gente vai ter uma situação que foge um pouco desses grandes centros e que vem acontecendo também no mundo inteiro, né? Mas eu gostaria de iniciar essa live com você, agradecendo essa oportunidade, né, de poder me comunicar com a população de Campo Grande e poder aqui passar um pouco do nosso trabalho, que tem sido muito, de uma certa forma, muito contínua, né? E de uma forma, vamos dizer assim, com todas as pessoas empenhadas em poder fazer o melhor de si. Joia. Secretário, estou pedindo aqui para o senhor falar um pouquinho mais alto, ou chegar um pouquinho mais perto só do microfone, está um pouquinho embaixo. Eu queria passar aqui os dados, né, e me corrija, porque esses dados são de horas atrás, de repente já mudou um pouquinho aí, o senhor pode nos corrigir. Mas hoje, o estado de Mato Grosso do Sul apresenta 44 casos confirmados, desses 36 estão aqui na nossa capital. E uma observação interessante um panorama que a gente pode observar nos dados. No mundo, são mais de 800 mil casos, 802 mil casos, com 39 mil mortes. No Brasil, tem 4.661, com 165 mortes. O que me chama a atenção, se a gente for analisar a tabela, comparando o Brasil com outros países, secretário, é que a taxa de letalidade no Brasil ela está dentro, por enquanto, de um padrão aceitável, né, comparado com outros países. E a gente vê que os Estados Unidos vêm tornando aí uma singularidade no combate aí ao coronavírus. Dá para se observar aqui, ó, que os Estados Unidos têm mais de 164 mil casos, com 3.100 mortes. Comparado com a China, que teve casos confirmados a metade que os Estados Unidos teve, e com o mesmo, praticamente, número de mortes.
o que leva a crer que um sistema de saúde estruturado, né, e uma ação rápida pode amenizar a situação do local, do país que está passando por esse problema. E o senhor falou dos males que aqueles países que estão lá na Europa, como você pega a Itália e a Espanha, estão vivendo, né? Como o fator do clima, que aqui é um fator que ameniza esse problema para nós, a densidade demográfica, que lá é gritante, né? Os países são muito juntos, as cidades, então, mais ainda, e a população muito aglomerada, sem sombra de dúvida, né? E a população idosa, população mais idosa nos países europeus. E esses fatores intensificam o número de doentes lá na Europa. Então, eu queria que o senhor fizesse esse panorama e qual que é a expectativa hoje que a gente tem. Se ela é positiva, se ela é negativa, o que se espera? Porque o governo do Estado, o secretário de Saúde diz que a pandemia mesmo, o pico será em maio. Outros falam que é em abril. O que o senhor acha desse pico? Porque todo mundo está com medo aí do pico. Quando será realmente o caos será instalado? Ou a gente já está passando por esse caos, secretário? Não, vamos contextualizar então, porque assim, são muitas informações ao mesmo tempo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a China, está dando para ouvir aí, Celino? Tá, melhorou. Tá. Se nós pegarmos, por exemplo, os países como a China, como isso aconteceu, lá eles já existem esse problema, esse hábito, essa recorrência em síndromes gripais em relação ao uso de máscaras. A gente observa isso de forma muito rotineira. E existe lá também uma situação onde é um país que impõe regras. Então, quando o país impõe regras de isolamento, você percebe que é muito difícil isso ser adotado por países que têm um nível de democracia muito maior, que seria uma situação totalmente inviável, ou seja, você impor uma quarentena, você impor uma pessoa a sair da cidade. Então, isso nós observamos na China. Por exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, a questão cultural do Japão, as pessoas do Japão, por exemplo, eles já se cumprimentam de forma diferente, não sem contato, eles já se organizam em filas, eles já tiram o sapato para entrar de casa, para entrar dentro de casa. Então, são uma série de fatores que é muito difícil a gente comparar esses índices em relação ao nosso país hoje. Na Itália, por exemplo, existe ali pelos gráficos, pelos óbitos que existiram e que estão existindo, a região mais rica do país, que é a região norte, e mais fria, inclusive, está tendo maior letalidade, onde a região sul está tendo menor letalidade. Então, estados onde, por exemplo, na região norte, onde tiveram mais de 3 mil óbitos, no sul teve estados com 1 óbito. Então, essa doença ela tem um comportamento diferente, baseado na questão da idade da população, do clima local e também na questão política, né? A gente observa aí que a questão política, nesse momento, nesse país hoje, é uma situação que está se misturando à questão da doença. Nós estamos vendo aí uma politização dessa questão da doença, o que é muito prejudicial. O que eu observo também que é muito prejudicial, nós estamos vendo de diferente em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já detectaram que é um problema de difícil controle. Nós estamos observando em Nova York um colapso da rede de saúde da cidade. Tanto é que o governo acabou de estacionar um navio de guerra com mais de 1.000 leitos para poder dar suporte à população. E, ao mesmo tempo, nós estamos observando também um espírito de voluntariado do povo americano diferente da situação que muitas vezes outros países não tiveram. Quando eu falo isso, não estou me referindo à população no geral, mas, por exemplo, todos os estados e municípios do nosso estado, do nosso país, estão tendo dificuldades de EPIs, assim como os Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que eu pagava R$ 3,90 numa caixa de máscara de 50 unidades, hoje nós estamos pagando R$ 220 pela mesma máscara. Então, o espírito de humanidade que eu me refiro
é basicamente relacionado, muitas vezes, uma questão comercial nesse momento. Todos os insumos hospitalares, seja de uma máscara, seja de um respirador, estão acima do preço, seja 3, seja 20 vezes, seja 1000 vezes acima do valor normal de comércio. Isso, para a gente, vai impactar no resultado da nossa assistência. Então, eu faço aqui também um apelo por esse meio de comunicação, que a sociedade também reaja a esse tipo de situação. Nós precisamos saber por que está faltando IPI. E não é apenas pelo número de consumo que aumentou, mas sim também pela ganância de muitos empresários desse setor. Voltando à questão do Brasil, do comportamento dessa doença, eu acredito que nós estamos sintonizados, tanto o Estado quanto o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, nas medidas que estamos adotando em Campo Grande, né, e aqui eu faço uma referência à Câmara Municipal, ao prefeito, que se sensibilizaram na necessidade de tomar medidas mais drásticas, e é isso que nós estamos aqui observando, nesses gráficos aqui, Salineiro, ó, não sei se você consegue enxergar a ponta da caneta, sim, mas aqui é por faixa etária. A nossa faixa etária varia aqui de 50 a 20 anos de idade, para os casos de maior prevalência. E por que isso é diferente? Porque essas pessoas que se contaminaram com o vírus são pessoas que estiveram fora do país, que viajaram, que foram nas suas férias e trouxeram esse vírus e contaminaram pessoas da sua própria família. Isso faz com que a contaminação, que todos esses números que a gente tem aqui, em torno de 36 casos, embora seja uma faixa, né, que a gente identifica, nos dizem que nós conseguimos localizar cada uma dessas pessoas contaminadas e aonde estão e de quem pegou. Isso nos leva tecnicamente a um nível de transmissão que a gente considera isso uma transmissão local, ou seja, as pessoas estão se contaminando de determinadas pessoas que vieram de fora e naquele ambiente. A partir do momento que essa transmissão se tornar comunitária, ou seja, que esse vírus, você pegue esse vírus e não saiba de onde está vindo, nós caracterizamos essa transmissão comunitária. Então, a partir desse momento que nós observamos esse pico. E aí você pensa assim, bom, e qual é esse momento? Né? É a primeira pergunta que vai depender das nossas medidas, da velocidade de transmissão. Então, como nós atuamos de forma enérgica na questão do isolamento horizontal, ou seja, de orientar as pessoas a se locomover de uma forma menos frequente, ou seja, que a gente consiga ficar em casa e que a gente absorva com a nossa rede pública o impacto da necessidade de pacientes graves, precisando de leitos de CTI, a gente consiga fazer o contingenciamento de leitos, como nós estamos fazendo nos hospitais, de leitos de enfermaria, como temos muitos hospitais ociosos, nós conseguimos ampliar mais de 200 leitos nesses últimos 10 dias em hospitais que não tinham nem sequer contrato com a rede pública. Aqui eu cito a Clínica Campo Grande, o Proncor, o Elcadre, até mesmo a unidade Cidrolândia do Pênfico, onde nós contingenciamos leitos de enfermaria. Nós fizemos praticamente um hospital de 240 leitos em Campo Grande do dia para a noite, sendo que São Paulo teve que fazer isso no Pacaembu, que todos nós estamos observando. Existe a possibilidade, nesse momento, de Campo Grande, do contingenciamento desses leitos. Então, nós estamos nos preparando dessa forma para enfrentar esse problema. Mas nós vamos estar aqui esclarecendo de acordo com as suas perguntas. Tá certo. E a gente observa a importância do sistema estruturado. Lá na Europa, se a gente for levar em conta o que hoje a Alemanha está ajudando, inclusive, outros países, devido à sua estrutura exemplar na área da saúde, contrapondo com um sistema de saúde que há muito tempo, na Itália, que foi o maior pico, estava já defasado. E, secretário, sobre essa questão do superfaturamento, acho que é importante as pessoas denunciarem, se quiserem mandar na minha rede social depois, se ficar sabendo
de algum abuso comercial, essas pessoas realmente utilizam esse momento tão delicado que os cidadãos estão passando para tirar proveito. Acho que pós-pandemia e durante a pandemia tem que ter sim uma fiscalização e essas pessoas e empresas têm que ser punidas, né? Como proibição de poder participar de licitação pública e diversas outras penalizações que tem que vir por parte do poder público. Mas, secretário, vamos entrar agora num assunto que é bem delicado e eu gostaria muito da opinião do senhor sobre essa questão da economia. Eu acho que o que ficou nítido durante o coronavírus, a pandemia do coronavírus, são duas coisas, né? A importância de um sistema de saúde forte e a importância de uma economia forte também. E, sem sombra de dúvidas, ficou claro que o que hoje sustenta a economia no nosso país é o comércio, né? O comércio hoje sustenta, sim, a economia do país. Se o comércio parar, tudo para. Na opinião do senhor, essa quarentena é necessária ainda? Ela tem alguma previsão? Na reunião que nós tivemos no sábado pela manhã, com a presença do senhor, prefeito, empresários, entidades de classe, o prefeito disse que a paralisação do comércio irá até a próxima semana, né? Onde segunda-feira será flexibilizada ainda mais. Porque hoje nós temos os restaurantes trabalhando com 30% da capacidade, indústrias foram liberadas, as lotéricas foram liberadas e com regras, claro, rígidas nesse estabelecimento, regras rígidas de vigilância sanitária. Hoje foi liberada a construção civil, também com alguns requisitos, né? As atividades religiosas e agências bancárias. Qual a opinião do senhor sobre essa questão do isolamento vertical, horizontal? Ele, aqui na nossa cidade específico, faz ainda necessário para o secretário? Sim, olha só, na minha opinião, né, nós temos aqui hoje uma necessidade de isolamento por motivo de uma doença contagiosa, o que não respeita a questão econômica. Essa doença, ela não é uma doença que vai atacar apenas o sistema de saúde. Ela vai atacar o sistema de economia do país, o sistema de comércio do país, o sistema de diversos olhares, e, enfim, não é apenas a saúde. Mas o que foi criado especificamente em Campo Grande, junto com a Semador, né? Que eu acho que ficou um pouquinho desfocado o teu vídeo, Salineiro. Foi criada uma força-tarefa, né, para poder avaliar o grau de risco de abertura desses comércios. Tá? Então, existe aí o Código Nacional de Atividade Econômica. Isso está sendo tratado também pela Semador e a Vigilância Sanitária implementando as medidas no que cabe à saúde. E dali saem as normas, que pode abrir e o que não pode abrir. Então, isso foi criado uma força-tarefa para que possa ser feito esse estudo qual comércio pode abrir, qual comércio não pode abrir, e aí a vigilância sanitária estipular normas de acordo com essas normas que nós estamos orientando, por exemplo, lavagem das mãos, uso de máscara de álcool gel, distanciamento das mesas ou das pessoas, uso de máscaras. Tudo isso está sendo implementado dessa forma, de uma forma muito técnica pela vigilância sanitária e pela Semador. Então, tudo isso que está sendo autorizado a abrir, que não está sendo autorizado a abrir, é baseado nessa força-tarefa em relação à Semador e à vigilância sanitária. Mas é evidente que, diante de um fato novo, né, nós estamos agora tendo o aumento de casos em Campo Grande, o aumento de casos em Dourados, né, e, de acordo com a gravidade, nós iremos aí estar nos posicionando de forma a aumentar a restrição ou não, orientando, né, o prefeito, até mesmo os vereadores, a tomarem algumas medidas, assim como o ministro está orientando lá, assim como o secretário de Estado está orientando o governador. A ideia é flexibilizar, né, com a liberação gradativa aí do comércio diante dos números. Seria isso? Eu acho que essa foi a fala que... Eu acredito que a ideia é tentar achar o ponto, o meio termo, né? Onde nós conseguimos aí fazer um bloqueio, um nível, uma curva menos acentuada, né, dessa doença em relação
a atividade econômica que também todos nós precisamos. E o executivo, no caso o prefeito, e a CESAL, a Secretaria de Saúde, vocês estão realmente amparados por dados técnicos. Agora, e fica uma pergunta, né? Uma indagação que a gente tem, uma reflexão. Quanto vale uma vida? Porque realmente uma decisão errada por parte do gestor pode causar vários óbitos. Como também uma decisão errada por parte do gestor pode causar uma série de miseráveis no país e, consequentemente, também levar a outros óbitos e a outros males que a gente sabe o que pode acontecer. Então, realmente, é uma situação que tem que ser avaliada com dados técnicos, com pessoas técnicas. A Associação Comercial mesmo estima que as vendas vão cair mais de 80%, né? Os comerciantes já estão sentindo bastante isso. O próprio o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, da OMS, falou ontem, e aqui eu quero até ler, secretário, disse assim, ó, eu sei que muitas pessoas têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário, e os governos têm que levar essa população em conta. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e têm que ganhar o seu pão? Né? Então, cada país deve responder essa questão. O que ele quis dizer, o diretor da OMS, o diretor-geral aí, é que realmente essa decisão tem que ser feita em loco, tem que ser feita, cada região tem uma singularidade. Hoje, o que nós passamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é diferente do que acontece numa cidade do interior do estado. Como é diferente também a nossa situação do que acontece lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Então, a importância de não se ter uma padronização dessa questão do isolamento, e sim avaliar caso a caso. Seria isso, né, secretário? Sim, olha só, está vendo esses gráficos aqui, ó? Então, assim, sim, isso é diário, tá? Isso é diário. Cada dia você tem que ter uma tomada de decisão de acordo com o aumento ou diminuição da questão do nível de contato, de contágio, do nível de pacientes internados. Enfim, eu acredito que essa não é a fórmula fixa, né? Vamos dizer assim, é uma receita de bolo. Isso não tem. Isso vai ser, cada município vai tomar uma decisão. É por isso que houve, né, essa falta de um gerenciamento de posturas de uma forma horizontalizada pelo país. Cada cidade tem um posicionamento. Para mim é muito cômodo, né, muito fácil, se fosse pensar na doença, e falar assim, olha, todo mundo tem que ficar em casa e acabou o problema. Isso, como gestor de saúde, seria uma decisão mais fácil de ser tomada. Mas, assim, existe realmente uma frase que circula nos meios de comunicação que realmente é verdade. Antes de uma pandemia, tudo que se faz é considerado alarmista. E depois de uma pandemia, tudo que se faz é considerado insuficiente. Então, nós não temos esse meio termo, né? E por isso que é importante, diariamente, nós buscarmos esse meio termo entre as restrições e entre a possibilidade das pessoas terem ali a sua busca pelo seu sustento. Secretário, o senhor acha que realmente esse número de infectados hoje no Brasil ele é muito maior devido à falta dos testes? E como que está a previsão aí da prefeitura para que a gente tenha mais testes aí disponíveis à população? Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela recomendou se testar todo mundo, mas no intuito do quê? De isolar todo mundo positivo. E com isso você teria ali uma possibilidade de isolamento daqueles casos positivos. Muito bem, o teste que se existe, né, nesse teste rápido, ele vai ali avaliar 2 anticorpos, um na fase aguda e outro que você já tem um anticorpo que dá resistência à doença, vamos dizer assim. Os testes que foram aprovados, eles têm ali tanto a possibilidade de ter um falso negativo quanto um falso positivo. O que é isso? O falso negativo é se aquela pessoa fizer o teste muito rápido antes que o seu organismo produza anticorpos, ou seja, você teve contato com alguém que ficou sabendo que teve Covid, aí você vai lá e faz o teste assintomático, vai dar negativo, que você não tem um anticorpo, ou seja, você ficaria, de certa forma, seguro, achando que não tem a doença, mas você pode ser um transmissor assintomático. De certa forma, o outro anticorpo, ele também não é específico, a maioria dos testes
para a Covid-19, sim para todos os coronas. Então, você também tem a possibilidade de ter um falso positivo acima da curva. Então, o teste ele poderia funcionar muito bem como uma triagem. Mas, muito bem, nesse raciocínio, nós temos ainda a questão do custo, Salineiro. Vamos supor, um plano de saúde aqui de Campo Grande fez um planejamento de adquirir o custo, né? O custo do Covid, desses testes. Eles iriam gastar em um mês 10 milhões de reais para se fazer o diagnóstico. Ou seja, esse recurso é questionável, tá? É uma questão porque será que não é mais importante a gente gastar esse recurso com o tratamento desse problema e se equipar para receber esses casos? Então, vai aí uma interrogação em relação ao que está sendo feito em relação a testes, esses testes que são feitos no LACEN, que são feitos nos laboratórios privados, né? Eles dão ali uma faixa de uma população, né, que a gente consegue trabalhar também com índice de contaminação. E, com certeza, ele é maior do que a gente está detectando. Mas ele não é desprezível. Ele já nos posiciona em relação ao que está acontecendo na realidade. Isso funciona, por exemplo, na dengue. Na dengue, todos os casos eles são notificados como dengue. Se você pegar lá, as notificações são baseadas em sintomatologias clínicas. Então, nós temos lá, vamos supor, 1.000 notificações de dengue. Um percentual daqueles casos são testados, encaminhados ao laboratório e são confirmados ou não confirmados. Por isso que você sempre trabalha com dois números, de notificações e de confirmações. E você vai ver que lá o número de notificações é praticamente 10 vezes maior do que o número de casos positivos. Isso serve para a gente avaliar o nível de contato da população também. Tá, João. Mas, evidentemente, se nós tivermos aí uma quantidade, que nós já pedimos para o Ministério da Saúde, nós estamos em vias até de receber doações de empresários, os testes, para que nós possamos, inclusive, na minha opinião, tá, melhorar as nossas barreiras sanitárias e não testar a população. Tá bom. E estamos chegando quase ao fim da nossa live aí. Dá uma informação de utilidade pública para a população. As agências bancárias abertas hoje estão disponíveis para aqueles serviços que não são possíveis fazer nos caixas de autoatendimento. E a preferência para aquelas pessoas que precisam receber seus benefícios sociais. E a questão do ônibus também, não é, hoje nós temos mais ônibus circulando, mas não são para todas as pessoas, e sim para aquelas nos quais as atividades, nós já falamos aqui, foram aí liberadas e a pessoa precisa comprovar isso, né? Mostrar seu crachá ou sua carteira de trabalho. E, secretário, a gente não pode também deixar de passar informações positivas, coisas que estão sendo aí, às vezes, ocultadas pela nossa imprensa, pela mídia, que quer ver desgraça em tudo, né? Na sua grande maioria, obviamente. Mas no mundo já são mais de 172 mil casos de cura do coronavírus, né? A gente tem hoje estudos já sendo feitos que há possibilidade, estamos avançando aí por uma vacina e outros remédios que também poderão ajudar em muitas pessoas que se contaminarem. E eu comecei perguntando isso para o senhor, quero encerrar aqui também perguntando sua opinião. Há realmente essa esperança, secretário? A gente pode contar que, de repente, esse pico da pandemia aí, ele seja muito mais suavizado, principalmente aqui no nosso estado, na nossa capital? Essa resposta depende da nossa orientação da nossa população. Então, por exemplo, os bancos estão abrindo. Quem puder utilizar os meios eletrônicos para fazer o serviço bancário, se utilize. Não é o momento de pedir para alguém pagar uma conta na boca do caixa, no Alutec, enfim. É o momento de se utilizar o mínimo de contato possível. Eu acredito que desse problema, Salineiro, se assim me permite chamar, nós iremos fazer desse limão a limonada. Por exemplo, nós estamos implementando
serviços na Secretaria de Saúde que antes não era nem sequer imaginável. Ontem começou, por exemplo, o teleatendimento à população, que só ontem mais de 800 pessoas, quase 900 pessoas, foram atendidas por telefone, com consultas médicas. Nós temos 230 pacientes sendo monitorados por profissionais da saúde por meio de telefone, por meio desse serviço. Nós estamos ampliando leitos de CTI, que antes nunca sequer podia ter imaginado a gente contratualizar 100 leitos de CTI. Então, nós estamos fazendo aqui um grande avanço e o resultado dessa pergunta vai depender da nossa população. Pode chegar um momento, Salimero, em relação, por exemplo, na Itália, as pessoas não estão pedindo para fazer isolamento, as pessoas estão isoladas, né? Então, enfim, vai depender do comportamento dessa doença. E para que a gente evite isso, nesse momento, nós precisamos ter uma curva de contágio menos acentuada, porque uma doença contagiante, ela vai ser contagiosa, e isso não vai depender da gente querer ser contaminado ou não. Nós temos aí, essa doença é uma doença que começou no Brasil pela classe que viajou para outros países, ou seja, uma classe com maior poder aquisitivo. Então, nós precisamos entender isso. E eu acho importante, né, secretário, deixar agora registrado isso, uma coisa positiva, se a gente pode tirar algo de positivo desse coronavírus, é a estrutura que será deixada da saúde, né, para seguir em frente aí nos problemas que nós já temos corriqueiros. Essa estrutura será deixada, diferentemente de uma Copa do Mundo, onde se deixa estádios, né, esse maldito vírus irá deixar aí realmente uma estrutura, porque muito está se fazendo para ajudar a Secretaria de Saúde nesse aspecto. Por exemplo, os vereadores, naquela reunião que nós tivemos aqui, eu lembro que o senhor teve com os vereadores, veio pessoalmente para tratar, explicar qual que é a real dimensão do coronavírus, né? Inclusive eu coloquei lá à disposição e sugeri que nós destinássemos as emendas parlamentares justamente para essa área da saúde, a criação de novos leitos, enfim. Então, isso está sendo viabilizado. A gente tem aí um plano, votamos o plano, foi publicado ontem no Diário Oficial de Campo Grande, a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, foi votada aqui na Câmara Municipal, criou-se, já está aí em vigor, para que o Executivo possa se utilizar dos recursos necessários para o enfrentamento ao coronavírus. Apresentei um projeto também, secretário, está na fase de análise da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, e esse meu projeto traz justamente a importância de incentivos, descontos nos impostos municipais, taxa de lixo e outros valores da administração direta ou indireta para atender aquelas pessoas que realmente estão sendo prejudicadas. Tomara que vá para frente esse projeto aí com o apoio dos colegas da Câmara Municipal. Mas, secretário, dizer que o Brasil ele está tomando medidas efetivas. A gente tem hoje, claro, muitos falam assim, é tímida ainda o que o Brasil está fazendo, principalmente comparado com outros países, ainda pode se dizer tímida, mas tem as linhas de crédito para as pequenas e médias empresas para evitar aí a dispensa do funcionário. Nós temos a questão da proteção aos desassistidos, né? Aquelas pessoas, os informais, autônomos, que durante décadas foram esquecidos, vão receber R$600 por mês, todos, durante 3 meses. A proteção aos vulneráveis, né? Aposentados e pensionistas, de fazer a sua antecipação dos benefícios. Enfim, está havendo uma comoção para isso, está se utilizando de mecanismos. Claro, muito ainda deve ser melhorado, deve. E para isso também a gente precisa da participação da população. Eu quero deixar as redes sociais, aquilo que você tiver de ideias, coloca lá. Pode mandar um WhatsApp também, 99831969. Você pode mandar o seu WhatsApp. Depende de uma sugestão, uma pergunta. Nós diariamente nas redes sociais estamos também publicando informações no enfrentamento ao coronavírus e quero deixar também os canais. O governo do Mato Grosso do Sul tem, para dúvidas e orientações, o Disque Covid-19, que é o 3311-6262, e a Prefeitura de Campo Grande, o Teleconsulta Coronavírus, né, que é o 2020-2170, e funciona das 6 à meia-noite. Então, não deixe de buscar as informações. Tudo isso aqui que nós falamos
estará disponível na rede social. Iremos colocar outros dados e tudo que foi falado está registrado e a gente vai responder, depois que não dá para responder todas as perguntas, a live é rápida, iremos fazer mais, secretário. Mas eu quero agradecer. O senhor atendeu prontamente ao pedido. Acho que é importante nós levarmos informação realmente concreta à população. Obrigado, continue nessa luta, conte com a Câmara dos Vereadores, conte com os vereadores, o que for necessário a gente fazer, políticas públicas para enfrentamento do coronavírus devemos fazer. Eu gostaria de agradecer, vereador Savinero, a toda a Câmara Municipal que disponibilizou quase 40 veículos que foram utilizados para vacinação dos pacientes acamados na campanha do H1N1. Então, assim, é realmente um esforço que nós estamos observando em todos os segmentos. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, que estão alocando recursos, né, de fundos que estão sendo destinados também ao combate a essa pandemia. Eu tenho certeza que tanto o governador do estado, na figura do Geraldo Rezende, os secretários estão muito envolvidos também nessa questão. O nosso ministro, que graças a Deus hoje nós temos lá um ministro aqui de Campo Grande, o Luiz Henrique Mandetta, que tem sido um combatente firme, porque ele está observando atentamente esses dados e que tanto nos preocupou e que nós estamos aqui hoje tomando essas medidas baseadas nessas orientações. Então, eu acredito que o Brasil acordou um pouquinho antes em relação a esse problema, mas nós precisamos ficar atentos e cada dia vai ser um dia atrás do outro. Esse é um problema que começou agora, nós temos a perspectiva aí nos próximos meses de estar tendo uma situação diferente, mas então nós precisamos estar unidos nesse momento, esquecer um pouco as divergências políticas e a partir daí estarmos todos juntos nesse combate. Então, muito obrigado. Secretário, e fora essas medidas, né, normais já, que a gente sempre fala, de higienização, de buscar o máximo de isolamento possível, tem 3 aí que eu quero também colocar, né, que é a importância de uma vida saudável. Eu acho que passou da hora da população, principalmente aquelas que vão ganhando mais experiência de vida, buscar uma vida saudável, trabalhar o seu par respiratório, fazer atividade física, uma boa alimentação, porque tudo isso ajuda na imunidade caso um maldito vírus desse chegue, né? E a terceira é a oração. Acho que a gente tem que pedir ao nosso Deus aí que realmente deixa a mensagem que o Papa passou para todos, né? Que há uma tempestade, sim, só que não podemos temer. E temos que orar realmente para que Deus nos proteja e esteja à frente de tudo. Muito obrigado. Secretário, obrigado. Obrigado pela sua equipe, também que sempre nos atende, pessoal da Secretaria de Saúde. E em breve nós voltaremos com outra live. Valeu? Fica com Deus. Firme e forte, secretário.